Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de equilíbrio químico e vamos falar um pouco sobre constante de equilíbrio. Existem dois tipos de reações. Aqui, após determinado de tempo, pelo menos um dos reagentes foi totalmente consumido, e aquela que após determinado tempo apresenta quantidade de reagentes que não variam mais. No caso, essa reação costuma-se dizer que está em equilíbrio, isto é, as quantidades de reagentes deixam de diminuir, permanecendo constantes, e as quantidades de produtos deixam de aumentar, também ficando constantes. A constante de equilíbrio ela é representada pela letra K, e elas podem variar a quantidade de produtos e de reagentes, dependendo de temperatura. Então, nós temos aqui uma reação para expressar o equilíbrio químico. As letras minúsculas que aqui aparecem, elas são chamadas de coeficientes. Os coeficientes, eles virarão expoentes, ou seja, ficarão elevados. Outra coisa importante de se notar aqui é que após a seta estão os produtos e antes da seta estão os reagentes. Lembrando que se essa seta for dupla é porque a reação ela é reversível. Se a seta for única, é uma reação irreversível. Aconteceu, acabou, não volta mais a acontecer nunca mais aquela reação. Então, a gente arruma da seguinte forma: em cima são os produtos, embaixo são os reagentes. Caso tenha algum número que seja coeficiente, ele virará expoente, ou seja, ficará elevado. As expressões de equilíbrio, elas têm uma peculiaridade. Não entra no equilíbrio reagentes que estejam no estado sólido ou líquido. Perceba aqui no exemplo A. Então, lembrando que sempre quem fica em cima são os produtos e sempre quem fica embaixo são os reagentes. Aí você pode se perguntar por que que o carbono não entrou aqui? Porque ele está no estado sólido. Quem está no estado sólido ou líquido não entra no equilíbrio, só entra no estado gasoso. O exemplo B. Por que a água não entrou na constante de equilíbrio? Porque ela não está no estado gasoso ou aquoso, que são os dois estados que entram, tá bom? Então, essa constante de equilíbrio é chamada de Kc. E para a gente calcular o Kc, é importante a gente entender que ele é representado por mols por litro, geralmente, certo? Então, tem aqui o exemplo resolvido. Em determinadas condições de temperatura e pressão, existe 0,5 mol de N2O4 em equilíbrio com 2 mols de N2, segundo a reação abaixo. Aí eu tenho uma reação aqui, que por sinal está em cima da pergunta, mas a pergunta é para saber a quantidade de mols por litro. Aí então eu venho aqui e calculo. Para fazermos os cálculos, colocamos os valores das concentrações de cada um dos participantes da expressão do Kc. N2O, NO2 é produto, fica em cima. Como eu tenho o coeficiente aqui na frente, ele vai virar expoente, ele vai ser elevado. Agora eu tenho
N2O4, que é reagente, mas não tem nenhum coeficiente aqui na frente, portanto, ele não tem nenhum número elevado. Na questão está me dizendo que NO2 tem 2 mols, então eu pego 2 e elevo a 2, que dá igual a 4. E na questão está me dizendo que N2O4 tem 0,5 mols. Como não tenho nada elevado, eu só faço repetir e divido 4 por 0,5, que dá igual a 0,8 mol por litro. Bons estudos. Fazer a leitura das páginas 113 a 117 e observar os exemplos resolvidos. Até a próxima.